Noite a todos, como é que vocês estão? Beleza pura, canal Fatos e Crimes na área. Bom, gente, neste momento eu venho aqui falar sobre o tema dessa semana e o tema dessa semana ele é a origem de tudo, ou seja, o canal, o livro e a revista Veja. Lá no finalzinho a gente vai explicar a função do livro para o canal. Então, gente, em 2002 eu conheci a revista Veja. E olha, gente, quando eu conheci a revista Veja, eu sempre gostei de ler. Sempre não, aquela época eu não era tão ligado à leitura, mas eu olhava a revista, desfolhava, até via as fotos, mas nada que pudesse eu poder fazer o que eu faço hoje no canal. Ou seja, gravar os vídeos normalmente. Aí, gente, quando em 2010 eu estava lendo duas revistas sobre um assassinato bem famoso no Brasil, aí eu descobri que eu podia não só ler a revista Veja, mas também estudar ela. E olha, gente, tem duas diferenças de ler e estudar. Primeiro, quando você quer ler, você vai ler e não vai aprender nada. Ou seja, quando você decide ler e estudar ao mesmo tempo, ou seja, pegar as informações, passar limpo, vamos supor, aí, gente, você consegue ler e estudar ao mesmo tempo. Aí, então, comecei a aplicar o estudo em todas as leituras que eu tô fazendo. E olha, gente, desde então eu tenho descoberto inúmeras coisas que eu não sabia. Por exemplo, quando você vai ler a fundo, você tem mistérios que você acaba descobrindo com o passar do tempo. E é isso que eu fazia, eu lia a fundo. Gente, deixa eu comparar 2002 com 2010. Para começar, aquela época, quando eu comecei a ler a revista Veja, tão logo eu já comecei a ter uma noção, porque quando você está lendo algo aleatório, vamos supor, um jornal, um livro, uma revista, a história para você pode até não parecer ligando as pontas umas às outras de primeira. Mas, quando você vai ler uma revista, qualquer revista que seja, no meu caso, estou falando muito da revista Veja essas últimas semanas, aí você vai começar a ter uma noção do que é ter a leitura com o estudo. E olha, gente, é algo bastante interessante até, porque a própria leitura que eu faço da Veja, ela já é completa. Ou seja, quando eu falo que já é completa, até mesmo um assunto que define o que se passa no Brasil e no mundo, você consegue descobrir na hora. Gente, por que eu falo muito, por que eu estou falando muito da Veja? Eu vou explicar o motivo por quê. Olha, eu tenho outras revistas aqui em casa. Já vou ser sincero já no vídeo, porque sinceridade é tudo, ainda mais que eu tô num canal do YouTube e eu tenho que ser sincero. Mas, por que eu decidi pegar a Veja? Porque a Veja é o que eu mais tenho. Ou seja, para cada 10 revistas de uma edição diferente, eu tenho 20 revistas da Veja e 10 revistas de edições diferentes, ou seja, diversas marcas. Isto é época, mas eu decidi escolher a Veja por quê? Porque a Veja ela é a preferida minha.
sempre foi. E olha, gente, tão logo quando eu comecei a ler, a estudar, eu sempre preferi a revista Veja e a cada edição que sai eu geralmente acompanho ou por celular ou se não aqui em casa também. Já colhi informações do site já da revista Veja. Claro, gente, o ano passado, quando aconteceu o desastre das chuvas no Recife, eu até usei até algumas informações aqui pro canal até. Tanto a Veja, daí eu fui pesquisar nos demais informações também. Olha, gente, eu aqui agora saindo um pedaço da revista Veja, já vou continuar. Mas, ó, o que eu faço no canal? Eu sou eletivo, ou seja, eu sou acostumado a pegar e a separar as informações. Então, eu aqui no canal, eu uso o G1, que eu não estou comentando nada sobre o G1, o Google e a revista Veja, mas entre o G1 e o Google, eu dou preferência sempre para ficar com a revista Veja. Por quê? Porque eu faz anos que conheço a revista Veja, faz quase 22 anos, então não é mole não. Olha, gente, eu falo quase 22 anos, por quê? Porque já uns anos atrás, antes de 2001, eu já tinha contato com a revista Veja já. Mesmo sendo por passando na minha mão. Quando eu falo passando na minha mão, ou seja, mesmo eu olhando e desfolhando ela. Olha, gente, tem edições da revista Veja ali, aqui na minha casa, que elas marcam a minha história também. Mas é claro, como eu criei o canal há pouco tempo, algumas marcam a minha história. Só que ainda tem algumas edições da revista Veja que não marcou a história do canal. Por quê? Porque é o seguinte, o canal ele é novo. Ou seja, eu quando fiz o canal, automaticamente eu já coloquei como plano povo conhecer a história da revista Veja, conhecer edições. Eu não trouxe nenhuma edição agora aqui, podia ter trazido. O povo conhecer edições, como eu apresentei ontem em vários vídeos para vocês, algumas edições da Veja. E olha, gente, tão certo como aquele ano de 2002, eu ainda tenho essas revistas ainda que eu acabei conhecendo a Veja. Ou seja, então eu fico muito feliz aquela época e não aquela época também, mas também o fato das pessoas, porque, olha, se eu for pensar aqui, analisar um pouquinho, algumas pessoas no passado, na minha vida, tiveram o ponto essencial para a criação do canal. Porque eu sempre gostei de ler, principalmente em 2005, 2006, mas pegando mais lá para frente de 2010. E aí, gente, não teve nem como. E daí foi necessário eu passar todas essas informações para o canal. Bom, gente, foi. Até mais.